Me chama de corrupto, porra! Me chama de corrupto, porra! Dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. A Controladoria Geral da União concluiu que o cartão de vacina contra a Covid-19 do ex-presidente Jair Bolsonaro foi adulterado. Temos a manifestação de Michele Bolsonaro e disse que apenas ela foi vacinada. Michele escreveu que a PF fez uma busca e apreensão na nossa casa, nas palavras de Michele. PF fez uma busca e apreensão na nossa casa, não sabemos o motivo e nem nosso advogado teve acesso aos autos. E continuou na postagem que eu estou aqui compartilhando com vocês. Apenas o celular do meu marido foi apreendido. Ficamos sabendo pela imprensa que o motivo seria falsificação de cartão de vacina do meu marido e de nossa filha Laura. Na minha casa, apenas eu fui vacinada. Essas investigações começaram no ano passado e, como o CAFES lembrou agora há pouco, foi exatamente a partir da apreensão de documentos, equipamentos eletrônicos do tenente-coronel que a Polícia Federal acabou descobrindo um novelo, né? Aquele novelo de lã. Quanto mais puxa o fio, mais informação aparecia e o desdobramento acabou sendo essas investigações que a gente tem falado muito aqui a respeito da tentativa da imposição de um golpe de Estado. Mauro Cid, no ano passado, fechou um acordo de delação premiada e tem colaborado com a Polícia Federal no fornecimento de dados e informações. Ambos foram indiciados pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos. A PF investigava a ação de uma associação criminosa que teria feito os registros falsos de doses contra a Covid-19 dentro do sistema do Ministério da Saúde. Conforme pontuado pela Polícia Federal, o tenente-coronel teria iniciado o esquema para forjar um certificado físico de vacinação para a Covid-19 para a esposa. Só que essa investigação destacou que foi encontrada toda uma estrutura criminosa que havia se consolidado com o tempo, passando a ter uma adesão de outras pessoas atuando de forma estável e permanente para inserir dados falsos de vacinação contra a Covid em benefício também do então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e sua filha, além de outras pessoas. Portanto, esse inquérito agora segue para as mãos do Ministério Público Federal, que vai decidir pelo indiciamento ou não, pelo julgamento ou não desse caso frente ao Supremo Tribunal Federal. São mais de 200 páginas, mas entre outras provas, vocês vão ver esse trecho aí na tela,
a Polícia Federal diz o seguinte, que os elementos de prova colhidos corroboram as afirmações prestadas pelo colaborador Mauro César Barbosa Cid, demonstrando que, por ordem do então presidente Jair Bolsonaro, Mauro César Cid solicitou a Ailton Barros a inserção dos dados falsos da vacinação contra a Covid-19 em benefício do ex-presidente da República e da filha dele. As investigações, o relatório da Polícia Federal diz ainda, em uma outra página, que Mauro Cid afirmou que o objetivo de inserir os dados falsos de vacinação contra a Covid-19 era ter o cartão de vacinação ideologicamente falso para utilizar em qualquer necessidade e que uma dessas necessidades seria viagens. Lembrando que o ex-presidente da República, então presidente da República, deixou o país, viajou no dia 30 de dezembro para os Estados Unidos, um país que exigia o certificado de vacinação para viajantes brasileiros que estivessem entrando no país. E o ex-presidente da República sempre foi contrário à vacinação, disse que não se vacinaria e não vacinaria as pessoas de sua família. O próprio Mauro Cid havia dito isso também, como a gente contou aqui, em trocas de mensagens com sua cunhada e a sua esposa. Nesse relatório, a Polícia Federal menciona trechos da delação premiada do tenente-coronel do Exército Mauro Cid, que foi chefe das ajudâncias de ordens de Jair Bolsonaro. Em outro trecho, ele diz o seguinte, a Polícia Federal diz o seguinte: em relação às inserções de dados falsos de vacinação contra a Covid em benefício de Jair Bolsonaro e de sua filha, em seu termo de depoimento, ou seja, na delação premiada, Mauro Cid afirmou que o então presidente da República, ao tomar conhecimento de que Mauro Cid possuía cartões de vacinação contra a Covid em seu nome e em nome de seus familiares, ordenou que o colaborador, que Mauro Cid, ou seja, Jair Bolsonaro, ordenou que Mauro Cid fizesse as inserções para a obtenção dos cartões ideologicamente falsos para ele e para a sua filha. E aí, diante disso, Mauro Cid, utilizando esse mesmo modus operandi, isso tudo de acordo com a Polícia Federal, solicitou a Ailton Barros as inserções de dados falsos de vacinação contra a Covid nos sistemas do Ministério da Saúde, em benefício de Jair Bolsonaro e da filha dele. Então, essas informações constam nesse relatório de 226 páginas da Polícia Federal, que, por fim, e aí a gente vai mencionar esse trecho agora, vocês vão ver na tela, diz o seguinte: por fim, conforme exposto na representação policial relacionada aos fatos investigados na petição que apura as condutas para uma tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o presente eixo relacionado ao uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens ilícitas, ou seja, a inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde para falsificação de cartões de vacina, pode ter sido utilizado pelo grupo para permitir que seus integrantes, após a tentativa inicial de golpe de Estado, pudessem ter à disposição os documentos necessários para cumprir eventuais requisitos legais para a entrada e permanência no exterior. Cartão de vacina, aguardando a conclusão dos atos relacionados à nova tentativa de golpe de Estado que eclodiu no dia 8 de janeiro. Ou seja, a conclusão da Polícia Federal nesse relatório é a de que há uma relação direta entre a fraude no cartão de vacinação do ex-presidente, de sua filha, de seus aliados mais próximos, com a tentativa de golpe de Estado que, de acordo com a Polícia Federal, eclodiu no dia 8 de janeiro de 2023. Ou seja, são linhas diferentes de investigação que têm o mesmo centro. Uma tentativa de golpe com uma tentativa também de benefício próprio desses agentes públicos, entre eles o ex-presidente da República. Essa é a conclusão da Polícia Federal ao indiciar todo esse grupo. E você, como é que você analisa esse indiciamento? Porque são vários crimes, né, nessa lista de Bolsonaro. Em relação à época da pandemia,
é algo que acaba tocando muito o emocional das pessoas, né, Sakamoto? Até quando a gente conversa com pessoas que perderam entes queridos na pandemia, naquele período no qual Bolsonaro negava a questão da pandemia, né, o negacionismo em si, até em relação à ciência e à vacina. Esse indiciamento de Bolsonaro em relação à carteira de vacinação tem um peso maior na sua análise? Fabiola, ela, claro que para as famílias de vítimas, eu me incluo, né? Eu perdi um primo da minha idade, né? Que deixou filho, tudo, né? Por conta do comportamento do presidente da República em demorar a comprar vacina para a Covid-19. Eu e tantas outras famílias, na verdade, a gente sente a mesma coisa. É claro que nada vai ser compensado por conta disso, né? E, na verdade, só que o engraçado nessa história exatamente é a ironia por trás disso, né? Uma pessoa que, em tese, não se vacinou, porque eu tenho minhas dúvidas se Bolsonaro, porque Bolsonaro gosta tanto dele mesmo e pensa tanto nele mesmo, acima de tudo, que eu não duvido que lá ele tenha, tipo, escondido, se vacinado, mas não tinha registro, teve que fazer um registro para poder viajar, e aí, daí, a fraude, né? Agora, eu acho que o Bolsonaro tem os anticorpos e não foi por ter pegado, não. Foi porque ele, além de ter pego, ele também se vacinou e mentiu com relação a isso. Deixou o rebanho dele, tipo, acreditar que vacina não funcionava, mas ele mesmo, ele se ama muito para não fazer isso. Agora, na minha avaliação, Fabíola, a gente tem que entender essas falsificações do certificado de vacina, eu até escrevi sobre isso agora de manhã, tanto no Bolsonaro quanto da filha Laura, no contexto do golpe de Estado. Essa investigação, ela está menos conectada às questões da pandemia e mais conectada à questão do golpe de Estado. Por quê? Porque era a garantia, a cartão de vacinação era a garantia de que Bolsonaro poderia permanecer no exterior, fora do Brasil, durante os atos golpistas de 8 de janeiro, criando assim para ele um álibi para o envolvimento dele no Levante. Bolsonaro queria sair do Brasil, tinha medo de ser preso naquela virada de ano, isso é fato, mas ele precisava de um álibi, exatamente para o 8 de janeiro. Então ele vai para fora, para esse álibi, e ele vem usando esse álibi, ele vem dizendo sistematicamente, em depoimentos, em entrevistas, seguidores, fala, olha, eu não tenho nada a ver com o 8 de janeiro porque eu estava fora do Brasil na época. Ele vem usando isso, aí está planejado, a saída dele estava planejada, estava conectada com o 8 de janeiro. Né? Não é que surgiu o 8 de janeiro depois. Eles sabiam o que ia acontecer, precisava gerar um álibi, Bolsonaro vai para fora. Mas para ir para fora, ele ia deixar de ser presidente e você precisa para entrar em estabelecimentos, você precisa para acessar determinados serviços, você precisa de um cartão de vacinação. Quem vai para os Estados Unidos sabe, anda até com um celular, com um certificado de vacinação em inglês pedido aqui pelos órgãos no Brasil. Bolsonaro precisava disso, a filha dele precisava disso, que ia junto. Né, também. Então, o que acontece? O que ele faz? Eles inserem os dados falsos de vacinação, emitem o certificado e tiram os dados de vacinação, simplesmente para ter certificado na mão e poder, com isso, circular lá fora. Né? Vamos lembrar que quando o Bolsonaro visitou Nova York durante a Semana da ONU, durante a Assembleia Geral, ele não pôde entrar em todos os estabelecimentos que ele queria, ele até usou isso como marketing, comeu pizza na rua, fez escarcéu. Por quê? Porque ele não podia entrar em todos os lugares devido à falta de cartão de vacinação. Né? Então, o que acontece? Essa fraude, ela precisa ser vista, como eu já comentei, como uma das várias etapas já identificadas no planejamento golpista do presidente da República. Vale lembrar que o plano era dar o golpe com ele no poder ainda até dezembro. Como isso não foi possível por conta de negativas do Freire Gomes, negativas do Batista Júnior, outras travas institucionais, o plano A foi para o plano B, que era o quê? Botar os seguidores dele para quebrar tudo em Brasília, no dia 8 de janeiro, daí esperar que o governo Lula decretasse uma GLO e a partir daí contasse com militares simpáticos a ele nas Forças Armadas para tentar uma última cartada, coisa que não aconteceu. Lula não decretou a GLO, não houve nada disso, né? A intervenção não veio, golpe não veio e agora tudo isso está nas costas do Jair. Bom, o que consta lá é que não é algo simples, né? Uma rasura numa carteira de vacinação. O que consta na decisão é de que parece, há uma hipótese, ao menos, explorada pela Polícia Federal, de que foi criada uma organização criminosa com o objetivo específico de fraudar dados do Sistema Único de Saúde
e dentre esses dados, em particular, dados relativos à vacinação. Não é algo que a gente pode chamar de uma anedota, né? Atenção para essa notícia que a gente traz aqui para vocês. Vocês se lembram de todo o caso que foi revelado em maio sobre a tentativa de falsificação de carteirinha de vacinação, né, que culminou com a prisão de um monte de gente, incluindo Mauro Cid. Atenção, em delação premiada, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, disse à Polícia Federal que obedeceu ordem ao articular a fraude dos cartões de vacinação contra a Covid-19. Segundo foi publicado no portal UOL, na mesmíssima delação premiada, Cid teria citado Bolsonaro como o mandante do registro falso. Esse relato contraria a versão do ex-presidente, que disse à PF desconhecer esse episódio. Na verdade, é bom lembrar que essa fraude no cartão de vacina de Bolsonaro ajudou ele a criar um álibi para os atos golpistas do 8 de janeiro. Ele conseguiu entrar nos Estados Unidos graças a esse cartão de vacina. Ele precisava sim do cartão de vacina para ficar nos Estados Unidos. Sem o cartão de vacina, ele poderia até entrar nos Estados Unidos, mas não poderia ficar lá. Assim que o Lula tomasse posse aqui no Brasil, 2 dias depois, o Bolsonaro ia ter que apresentar o cartão para permanecer em solo norte-americano. Então, quando ele diz que não apresentou porque não precisava, porque ele era presidente da República, ele mente. Ele apresentou para não ser cobrado depois pelas autoridades. Então, a fraude no cartão de vacina está sendo levada muito a sério pelo STF, porque faz parte dos atos golpistas do 8 de janeiro. Esses crimes imputados pela Polícia Federal a Bolsonaro têm pena de até 15 anos de prisão. Há situações ainda onde os delitos podem ter agravantes, como o envolvimento de menores de idade. 15 anos dá regime fechado. Acima de 8 anos, qualquer pena acima de 8 anos de prisão dá regime fechado. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar.